Olá, o Opinião está no ar e hoje vamos tratar de fraudes que estão sendo cometidas através do processo de pejotização. A pejotização é a prestação de serviços que muitas pessoas fazem ao constituir empresas individuais. A pejotização é um processo normal, mas está havendo questões relacionadas a fraudes. Quem vai explicar mais sobre o tema para a gente é o juiz do trabalho, Marcelo Tolomei, a quem agradecemos pela participação aqui no programa Opinião. Primeiramente, eu queria que o senhor explicasse o que é a pejotização e em que contexto que ela surgiu. Perfeito, Ana. Eu gostaria então de fazer uma rápida contextualização, um pouco mais abrangente, sobre a questão que envolve o mundo do trabalho. E a gente tem que entender que a partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um fortalecimento do chamado Estado Social. Nós tivemos uma situação em que o mundo começou a se desenvolver de uma forma muito rápida, de uma forma muito ampla, e o direito do trabalho também abarcou uma série, de trabalhadores. Trabalhadores liberais vinham para o direito do trabalho, os funcionários públicos vinham para o direito do trabalho. Em que sentido? No sentido de estar abrangido pelos regulamentos sociais. Então, essa era a conjuntura que nós tínhamos e que também abrangia a chamada empresa fordista. O que é empresa fordista? Vamos usar aqui um termo, é a empresa gorda. É a empresa em que tudo é produzido lá. Então, para você ter uma ideia, vamos pensar na empresa automobilística. O farol era produzido lá, o espelho do carro era produzido lá. Então, realmente, tudo produzido lá e que, inclusive, tinha uma gama de trabalhadores. Trabalhadores da informática, que eram empregados, trabalhadores da limpeza, da segurança, todos empregados dessa empresa. Foi um sistema criado pelo Henry Ford, Ford. isso. A empresa realmente altamente abrangente. Esse modelo foi exportado para o mundo, em grande parte. Exatamente, O que ocorre a partir da crise, principalmente da crise petrolífera de 74? O Estado Social ele diminui, o direito trabalhista passa a ser extremamente atacado e também nós temos um novo modelo, que é o toyotismo. O que é o toyotismo? É justamente o inverso do fordismo em relação àquilo que eu falei, a empresa gorda. Agora nós vamos ter uma empresa magra, uma empresa enxuta. Uma cultura oriental japonesa, que vai ter uma referência principalmente nas demandas e vai buscar o quê? Flexibilizar ao máximo as suas relações. Então, aquele exemplo que eu dei, o carro, ele não é produzido totalmente dentro da empresa. Por quê? Você compra componentes fora da empresa. Da mesma forma, essa empresa vai procurar ter o menor número possível de empregados. Você tem um número de empregados fixos, mas o mais você vai utilizar as contratações flexíveis. A terceirização é um modelo. E nesse modelo nós também temos a chamada pejotização. Então é nesse contexto que, principalmente no Brasil, a partir dos anos 90, que nós vamos ter essa realidade bastante forte. Quer dizer que isso que aqui no Brasil começou de uma forma mais nítida através dos anos 90, no mundo, desde os anos 70 já... 80 principalmente, você já tinha essa realidade, do enxugamento do número de empregados dentro de uma empresa. Certo. E isso é bom ou é ruim para o trabalhador? Olha, para o trabalhador, há uma série de críticas em relação a isso. Por quê? Porque ele perde a segurança, ele perde a estabilidade. Os contratos tendem a ser contratos temporários. Então, para você ter uma ideia, na Espanha aconteceu uma coisa muito interessante. A Espanha passou há pouco tempo por um processo muito forte de flexibilização de direitos. E a tônica lá são contratos temporários. Contratos de curta duração, das mais variadas formas. O que acontece? O próprio crédito
as empresas, né, o comércio, passaram a reclamar disso, porque não tinham mais a segurança da renda para fazer um crediário, por conta dessa situação do trabalhador. O trabalhador ele fica ainda pouquíssimo tempo nos empregos. Então vejam que nós temos aqui uma realidade totalmente, né, que antes nós tínhamos que era um trabalhador estável, que tinha um salário que era um salário estável. Tudo mudou. Hoje você tende a ter salários o quê? Flexíveis, contratos flexíveis de curta duração. E é nesse contexto que nós vamos ter a realidade também da pejotização. Essa pejotização, ela permite que uma pessoa física constitua uma empresa individual, é isso? Exatamente. A partir da Lei 11.196 de 2005, a empresa pode ser o quê? Individual. Então, uma empresa ela é constituída por uma única pessoa. E, curiosamente, é uma empresa que não tem empregados. E veja bem, Vanderlei, a partir de 95, nós tivemos condições de notar o aumento dessas empresas. Por quê? Porque, através da pesquisa do RAS, você verificava que havia um número já considerável de empresas, como eu disse, que não possuem empregados. Qual a tendência disso daí? É realmente a pejotização. A pejotização de pessoas que estão constituindo empresa para prestar serviços. É uma forma de a empresa não ter aquele gasto com encargos sociais, etc. Exatamente. É uma pesquisa que demonstra que a empresa economiza em torno de 60%, né, se ao invés disso contratasse um empregado seletizado. Então isso é extremamente vantajoso, econômico para as empresas. Agora, por outro lado, as empresas também dependem da demanda do consumidor, do poder de compra, né? Um cenário desse de pejotização numa economia fragilizada não pode ser um tiro no pé para as próprias Sim, empresas? exatamente. É como a gente falou, é o exemplo da Espanha, né? Quanto mais você precarizar, você não tem o quê? Pessoas que vão consumir, que vão para o mercado consumir. Talvez em alguns segmentos voltados para a exportação possa ser uma boa para a empresa. Talvez, né? Mas aí tem outros, né, fatores econômicos aí que vão além, né, que a gente não vai abordar aqui. Mas o que você colocou muito bem é isso. Quando você tem a precarização do mundo do trabalho, você perde o quê? Consumidores. O exemplo do Ford, o que o Ford dizia? Eu vou pagar bem meus empregados, porque eu quero que eles comprem meus carros. Então, hoje o sistema capitalista funciona realmente dentro de uma outra toada, né? Dentro de uma outra forma que é bem distante dos anos, né, 50, 60 e 70. Esse modelo funcionou até o ponto em que a economia possibilitou esse tipo de... Exatamente, não, isso sem dúvida, né? Você tinha principalmente a perspectiva o quê? De desenvolvimento. Proteção ao trabalhador, você precisa de desenvolvimento e do direito do Estado social. Então, sem isso, você não tem essa perspectiva. Quando o capital se torna mais financista, quando é a chamada prevalência do capital rentista, você realmente não tem o quê? Não tem um consumo forte, você não tem uma produção. E nisso, a quantidade de empregos diminui consideravelmente. Tá, eu quero entrar com o senhor um pouquinho mais à frente na questão das fraudes que acontecem no Brasil, né? O Brasil parece que é especialista nessa criatividade aí da malandragem de fraudar as coisas. Tanto que essa pejotização arrumaram em vários arranjos, várias formas de fraudar isso. Mas antes de entrarmos nessa questão específica, eu queria que o senhor, pela experiência que o senhor tem na área de juiz, do trabalho, como que são as relações trabalhistas fora do Brasil? Aqui a gente tem ainda, né, ainda numa parte assim, considerável, essa coisa da carteira assinada, né, que dá direito a férias, 13º, INSS, enfim. E em outros países isso funciona dessa forma ou nos países avançados, pelo menos, essa coisa de carteira assinada é algo que não existe mais? A questão da carteira assinada era um modelo que, se você pensar bem,
tinha uma perspectiva de imobilizar principalmente o trabalhador. Dentro das nossas origens, lá no mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho rural, porque a gente não pode esquecer isso, né? O mercado de trabalho brasileiro livre, porque antes era uma relação escravista, surge aonde? Surge no campo, surge principalmente no ciclo cafeeiro com o trabalhador imigrante. Pra você ter uma ideia, esse trabalhador ele tinha uma cartela, né? E ele só poderia trocar de fazenda se ele apresentasse aquela caderneta, vamos chamar assim, devidamente com a quitação do empregador dele. Então, foi o primeiro grande controle documental que nós tivemos. Tá, mas a carteira de trabalho seria uma jabuticaba, uma invenção brasileira? Não, não. Inclusive na França, só que na França ela foi abolida faz tempo. E foi abolida justamente dentro dessa perspectiva de que era extremamente o quê? Opressora. Quando o Getúlio implantou essa questão das leis trabalhistas, pelo menos na América Latina, isso era uma tendência? Na Argentina nós tínhamos também, no Uruguai também, creio que na Colômbia também, nós tínhamos a CTPS. Né? E a CTPS, ela, de uma certa forma, ela mostrava quem era o empregado, quantos empregos ele teve, quais foram os salários dele, etc. Então, quando você ia procurar um novo emprego, você levava a tua carteira. Aliás, você leva ainda, né? E o empregador ele tem condições de fazer uma série de análises. Eu acho que, de uma certa forma, algum controle, porque vários dados você precisa ter, né? E você precisa modernizar essa forma de controle. Então, eu acho que isso vai chegar a um ponto, um denominador comum, que você vai ter, quem sabe, até um cartão, alguma coisa, né? Nesse sentido. A carteira de trabalho realmente ela está ultrapassada até pelo formato dela, Hoje você poderia acessar um determinado site e conhecer quem é esse empregado, Tá. por exemplo, que você quer contratar. Mas os direitos assentados nela, a avaliação do senhor sobre esses direitos, eles estão ameaçados? Com certeza. Não só no Brasil, como no mundo todo. Você vê hoje a realidade da França. A França está queimando carros, o povo francês queimando carros para garantir direitos trabalhistas históricos. A França sempre teve uma tradição muito forte nesse campo. Então, nós vivemos hoje a perspectiva chamada que neoliberal, em que você, por vários argumentos, para melhorar a competitividade internacional, para fazer com que todos tenham emprego, você trabalha com essa perspectiva de flexibilizar direitos. Eu não penso assim. Eu acho que no Brasil, por exemplo, nós já temos institutos que são devidamente flexibilizados. Você pode admitir como você quiser várias modalidades de contrato de experiência, contrato de safra, você tem uma gama de possibilidades de contratação. Você pode demitir como você quiser, contanto que o empregado não tenha estabilidade, mas isso são alguns casos, né, raros. Você tem um salário cada vez mais atrelado à produtividade, né, vide exemplo da participação de lucro, e você também tem uma jornada de trabalho também atrelada aos interesses da produção, vide o exemplo do banco de horas. Então, às vezes a gente pergunta, flexibilizar mais do que isso, qual é o limite disso daí? Eu acho que é uma pergunta forte que a gente tem que fazer e os trabalhadores, inclusive a minha associação, ela tem uma posição muito determinada em relação a isso, de que realmente não é plausível você flexibilizar mais do que isso. Sempre lembrando, inclusive, que o trabalhador brasileiro é um dos trabalhadores que tem a pior remuneração do mundo. Pior remuneração do mundo. De todas, a pior? De todas, a pior. A carga de impostos também é altíssima, né? Os chamados encargos sociais, né? Mas aí também a gente tem que tomar cuidado, já que essa discussão muitas vezes ela é maquiavélica contra os interesses dos trabalhadores. Por quê? Porque alguns encargos sociais, na verdade, são apresentados como encargos sociais, mas que são salários. 13º, né? Férias, 1/3 de O férias. senhor disse que isso volta para o mercado consumidor. Nada mais é do que exatamente, nada mais são do que salários.
Você tem alguns encargos, você poderia dizer o imposto sindical, é um encargo social que se volta, por exemplo, para algumas entidades sindicais. Você tem o INSS, que também é controlado hoje pelo Estado, que realmente poderíamos considerar um encargo social. Mas, a rigor, o que eles chamam de encargos sociais são salários. E você flexibilizar, como eu disse, mais do que isso, é você fugir de um patamar civilizatório. E eu acho isso uma situação muito grave. Agora, doutor Marcelo, quando se fala nessa questão de flexibilizar, geralmente vem acompanhado do discurso da crise econômica, que as empresas não estão tendo condições de manter esse ônus, né? A questão da crise, o momento que o país está passando, o senhor acredita que isso aí acaba favorecendo esse discurso? Com certeza, né? Com certeza. Mas é como eu te falei, não é plausível que o trabalhador, vamos usar uma gíria, pague esse pato. Não é plausível. Porque ele já, a rigor, ele ganha muito pouco. Tá? E não adianta a gente falar, não, vamos flexibilizar direitos para empregar mais. Isso não é garantido. Você pode flexibilizar e não empregar. O que faz com que haja empregos é a ocupação. Né? É levar o empresário, ao invés de botar dinheiro no banco, ir para a produção e produzir. Então isso é a grande perspectiva da chamada o quê? Política keynesiana para o mercado de trabalho. Não adianta tu mexer no mercado de trabalho para resolver problemas, né, de desemprego. Você tem que mexer aonde? Você tem que mexer na questão da produção, na questão da economia. Tá bom, doutor Marcelo, esse nosso primeiro bloco chegou ao final. No segundo bloco, eu queria entrar na parte específica das fraudes que acontecem com esse processo de pejotização. É rapidinho, já já a gente volta. Olá, o Opinião está de volta, hoje falando sobre pejotização. Nosso entrevistado, o juiz do trabalho, Marcelo Tolomei. Doutor Marcelo, eu queria que nesse primeiro bloco a gente entrasse na questão das fraudes, né? Em que circunstâncias ocorrem essas fraudes envolvendo a pejotização? Como que isso ocorre? Mas eu vou dar um exemplo para você, vou procurar ser o mais didático possível, mostrando que em algumas situações a utilização de empresa para prestações de serviços pode se dar dentro de uma legalidade perfeita, e às vezes não. Por exemplo, veja você, eu tenho uma empresa que me presta serviços de informática no meu computador individual. Essa empresa, que é uma empresa individual, presta serviço para mim, presta serviço para o meu vizinho, presta serviço para uma outra empresa, né? Então são relações de trabalho, mas que não se caracteriza o quê? Um vínculo de emprego. Ela não presta serviço apenas para uma única empresa. E mais do que isso, não é um serviço que nós, trabalhistas, né, dentro da área do direito do trabalho, chamamos de subordinação jurídica. Prestação de trabalho com subordinação jurídica. O que é subordinação jurídica? É você receber ordens, é você cumprir horário, é você estar totalmente integrado o quê? No plano, como você falou, de uma empresa. A pessoa tem um chefe naquela empresa. Exatamente. Ela tem um chefe e ela está dentro de uma relação o quê? Fraudulenta. Por quê? Porque às vezes ela está registrada como uma pessoa jurídica individual, ela tem que passar recibo, etc. Só que, a rigor, o que ela é? Ela é uma empregada. Então, isso daí é que entra no campo da fraude. É uma pejotização fraudulenta. Para você ter uma ideia, em algumas situações nós detectamos uma situação que eu acho até muito pesada para o trabalhador. Ele é demitido
E o ex-empregador dele fala para ele, meu amigo, você quer continuar trabalhando aqui? Abra uma empresa individual, continue a fazer o mesmo serviço, só que a rigor você vai me passar recibo e você vai ter lá a sua firma devidamente inscrita. Então isso é uma pejotização tipicamente o quê? Fraudulenta. Para comprovar essa fraude é preciso, então, que a vítima, através de testemunhas, Exatamente. comprove. Mostra como era a rotina dela. Exatamente. Ó, a minha rotina era essa, assim, 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 assim. Agora, é uma situação complicada, né? Porque as pessoas que presenciam isso são aqueles colegas que também dependem daquele emprego, né? Sim, mas a prova testemunhal ela é sempre complicada por conta desses aspectos. Mas possivelmente você tem sempre aquele que observou que não tenha talvez essa dependência, como você colocou, e que realmente venha a prestar o devido depoimento na Justiça do Trabalho. A pessoa que participa como contratado desse tipo de fraude, ela também corre risco de ser penalizada? Não, não. E, na verdade, ela é uma vítima, né? Quem vai correr risco de ser penalizado é o tomador de serviço, que a rigor não é um tomador de serviço, ele é um empregador que se escondeu, que se omitiu, não pagou os direitos trabalhistas. Qual é a decorrência disso? É uma condenação com todos os direitos trabalhistas decorrentes e até mesmo com multa administrativa. Essas penalidades seriam o quê, assim, de uma forma mais Olha, clara? vamos supor, você trabalhou 5 anos nessa condição fraudulenta. Hipótese. Você entra na justiça. O que você vai reclamar? Uma gama de direitos. 13º desse período, férias, o FGTS, os 40% do FGTS, o aviso prévio indenizado. Uma coisa muito importante também é a assinatura da carteira de trabalho com esse tempo. Nós estamos falando em carteira de trabalho, a assinatura da carteira com esse tempo, recolhimentos do INSS. Então você tem toda essa gama de direitos que reclamados e se provado que realmente houve um vínculo de emprego, e a gente falou em testemunha, mas às vezes também a prova documental ela é muito importante. Em algumas situações basta a prova documental que fica caracterizado para o juiz que aquilo ali era uma relação fraudulenta que estava escondendo uma relação de emprego. Em que áreas isso mais ocorre? Jornalistas, né? Inclusive, eu tenho um caso de um colega de profissão numa outra capital. Ele foi contratado e, quando foi assinar, achou que levou a carteira, chegou, não, meu amigo, você vai assinar isso aqui. Praticamente impuseram um contrato de uma cooperativa. Quer dizer, é uma situação mais grave também, ainda porque... Elas estão sendo utilizadas nesse sentido. E havia uma suspeita de que alguma cooperativa que tivesse como sócio alguém da própria empresa jornalística, porque havia um representante dela lá dentro passando um contrato dela. Ele não foi até o escritório dessa cooperativa, entendeu? Tem essa questão de cooperativas também. Agora, a situação é exatamente a mesma. Para nós, Justiça do Trabalho, se tiverem presente aqueles requisitos, subordinação, pessoalidade, não eventualidade, caracteriza-se o vínculo de emprego. E não importa, né, se você tem o quê? Que você tenha um manto como cooperativa, que você tenha um manto que venha cobrir a verdadeira relação de emprego, como da pejotização. Isso para nós não importa. O que importa é o contrato de trabalho existente. Além de jornais, televisões, rádio, quais outras áreas em que isso é praticado? Assim, com Olha, mais... são setores mais intelectualizados, a gente observa isso. Setores de arquitetura, de engenharia, projetos, informática também é uma área muito sensível a isso. Os profissionais de informática sempre reclamam também disso, jornalistas, né? Então você tem esses setores que têm uma atuação mais especializada. Então, um repórter que todo dia tira expediente naquela redação, tem um chefe que passa as pautas para ele, as matérias, as reportagens que ele tem que fazer, ele trabalha todo dia, dá plantão final de semana e recebe através de pejotização, ele pode denunciar que está sendo vítima de fraude. Aí você está caracterizando o quê? Um vínculo de emprego.
Tudo isso que você falou, exatamente, você falou, ó, sujeita, essa pessoa é um A empregado. gente sabe que muitos veículos de comunicação virou uma moda isso na área de comunicação, né? E as empresas, muitas, não estou dizendo todas, continuam praticando essa fraude. Isso aí não pode até embargar uma empresa dessa, fechar, Não, mas senão... você tem muita atuação, tá? De Ministério Público do Trabalho, por exemplo, através de ação civil pública, né? O próprio sindicato do setor de jornalismo, né? Jornalista. Você tem uma atuação coletiva muito forte em relação a isso. Mas por que continua ocorrendo? Há poucos fiscais para... Ocorre porque muitas vezes, infelizmente, o empregador não ser racional. Ele prefere fazer o seguinte, ser racional entre aspas, vamos chamar um homos econômicos, né? Ele prefere correr risco, ele prefere pagar multas, ele prefere pagar indenização, mas continuar a fraudar. E isso, na prática, economicamente, é mais vantajoso para ele. Doutor Marcelo, quero agradecer a participação do senhor aqui no programa Opinião, falando para a gente a respeito de todas essas circunstâncias que envolvem a pejotização. Desejar sucesso para o trabalho do senhor lá no Tribunal Regional do Trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site é o www.al.es.gov.br. E temos também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Ales Comunicação. Até nosso próximo encontro.